Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Shadowslave, capítulo 61. Mar de cinzas. De manhã, Sunny acordou se sentindo sombrio e inquieto. A lembrança do assustador espelho escuro ainda estava fresca em sua mente, fazendo com que cada sombra parecesse sinistra e ameaçadora. Ele franziu a testa, mal-humorado. Que diabos? Eu sou o filho das sombras. Por que tenho que ter medo do meu próprio domínio? Mas, por outro lado, escuridão e sombra não eram a mesma coisa, mesmo que muitas pessoas tendessem a confundir uma com a outra. As sombras nasciam da ausência de luz. Em certo sentido, eram manifestações do vazio. A verdadeira escuridão, por outro lado, a verdadeira escuridão era sua própria entidade. De certa forma, as sombras tinham mais em comum com a luz do que com a escuridão. Quer dizer, eu acho que sim. Será que tem? Debates filosóficos com seu monólogo interno não eram a melhor maneira de começar o dia, pelo menos na opinião de Sunny. Seu humor já azedo só piorava. Com um suspiro curto, ele se sentou e esticou os braços, bocejando. Bom dia. O som de sua voz quase foi abafado pelo barulho ecoante da água corrente. Com o sol nascendo, o mar escuro estava com pressa de recuar. Sunny finalmente conseguiu relaxar um pouco. Bom dia. Nefis havia guardado o acampamento durante a parte final da noite, então já estava acordada. Como de costume, ela estava meditando de olhos fechados, na escuridão absoluta da noite. Vigiar algo significava, na verdade, ouvir sons suspeitos, então manter os olhos abertos não era tão útil. Para todos, exceto Sunny, é claro, que tinha visão noturna perfeita graças aos seus atributos. Ouvindo-o se levantar, Estrela da Mudança abriu os olhos lentamente. Um brilho suave deixado pela chama branca dançante ainda podia ser visto em sua profundidade, desaparecendo rapidamente à medida que sua visão se ajustava ao crepúsculo da aurora. Ela olhou para Sunny e ofereceu-lhe um sorriso educado. Nas últimas 2 semanas, Nefis também havia treinado, talvez até mais diligentemente do que ele. No entanto, ela não estava tentando melhorar sua esgrima. Na verdade, ela estava tentando aprender a se comportar como uma pessoa normal. Como resultado, suas interações se tornaram um pouco menos desajeitadas, na maior parte do tempo. Sunny conseguiu reconhecer os esforços de Estrela da Mudança porque eram muito semelhantes a uma fase pela qual ele mesmo havia passado muitos anos atrás. Em várias ocasiões, ele a pegou observando atentamente como Cassie conversava e se comportava com eles. Algum tempo depois, Nef tentava aleatoriamente imitar pequenos detalhes do comportamento de sua amiga. Os resultados eram variados, para dizer o mínimo. A primeira vez que ela tentou cumprimentá-lo com um sorriso pela manhã, Sunny entrou em pânico e quase invocou a lâmina azul. No entanto, Nefis era muito inteligente e persistente. Hoje, seu sorriso educado parecia quase natural. Ele não tinha ideia de por que Estrela da Mudança decidiu trabalhar em suas habilidades sociais, de todas as coisas, durante sua perigosa jornada através da paisagem infernal infestada de monstros que era a Costa Esquecida. Mas ele não se importava. Na verdade, era bastante divertido assistir, vê-la se torturar todos os dias, suportando uma dor terrível na esperança de aprender a controlar melhor sua habilidade de aspecto. Ao contrário, não era nada divertido. Eles nunca falavam sobre isso, mas Sunny sabia que toda vez que Nefis fingia meditar, ela estava, na verdade, se submetendo à agonia excruciante de seu defeito. Quando ele pensava nisso, seu coração doía. Sunny não estava acostumado a sentir essas coisas, mas suspeitava que isso era o que outras pessoas chamavam de compaixão. Pelo menos era semelhante ao que era descrito em livros e dramas. Não que ele soubesse muito sobre essas coisas. Depois que tomaram café da manhã, Nefis se levantou e olhou para o feixe de luz que caía pela abertura mais próxima entre as vértebras gigantes. Virando-se para Sunny, ela disse: "Vamos estudar os arredores." Eles precisavam conhecer o terreno e decidir o próximo passo. Geralmente, isso significava procurar as características naturais mais próximas que eram altas o suficiente para ficar acima da superfície do mar e decidir qual delas tentariam alcançar a seguir. Então, vinham 1 ou 2 dias de exploração e caça, seguidos pela mudança do acampamento para aquela característica. Sunny concordou com a cabeça. Certo. Ele invocou o eco para guardar caça enquanto estavam fora e deixou a sombra para trás para ficar de olho, caso algo acontecesse. Então Sunny seguiu Nefis até a abertura. Impulsionando-a, ele observou enquanto Estrela da Mudança voava pelo ar e,
Em seguida, aparentemente corria pela parede, chutando-se no último momento e impulsionando seu corpo ainda mais alto antes de agarrar uma saliência óssea. Contando apenas com sua força na parte superior do corpo, ela então subiu e desapareceu na luz que caía. Logo, a corda dourada desceu, permitindo que ele a seguisse. Nefis ajudou-o a subir em cima da espinha colossal e, em seguida, se endireitou, virando-se para olhar para o oeste. Sunny sacudiu as mãos e fez o mesmo, esperando ver a imagem usual, uma extensão interminável do labirinto carmesim, pontilhado aqui e ali com pontos altos raros. No entanto, o que viram deixou-os sem palavras. A certa distância, o labirinto parecia perder cor. As lâminas carmesim do coral ficavam cinzentas e deformadas, como se atingidas por alguma doença desconhecida e drenadas de toda a vida. O material semelhante à pedra parecia frágil e quebradiço, pronto para desmoronar em pó a qualquer momento. A mancha de coral morto se espalhava até onde os olhos podiam ver. Mais adiante, as paredes do labirinto pareciam ter desmoronado em um mar de areia cinza. Este deserto cinzento parecia tão alienígena e estranho após semanas de ver apenas os intermináveis caminhos carmesim que Sunny sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O fato de não terem notado nem mesmo um único monstro se movendo pela lama abaixo os deixou ainda mais perturbados. Havia apenas um ponto alto visível a oeste deles. Longe, na distância, o chão se elevava, formando uma colina alta. A colina provavelmente era maior que já haviam visto, facilmente capaz de se tornar uma verdadeira ilha quando a água subisse à noite. Sua forma lembrava a Sunny de um túmulo colossal. Coberta pela areia cinza deixada pelo coral morto, a colina parecia uma montanha de cinzas. Essa montanha era coroada por uma árvore gigante. A árvore se erguia no céu como uma torre, seus galhos largos o suficiente para cobrir toda a ilha com sua sombra. A casca da árvore gigante era tão preta quanto a água do mar escuro, enquanto suas folhas eram vermelhas como sangue. Contrastando com o céu cinzento, a coroa carmesim da majestosa árvore parecia incrivelmente vibrante e magnífica. Sunny engoliu em seco. O que, diabos, é aquilo? Nefis estava pensativa ou não tinha nada a dizer. Ela apenas encarava a distância, com uma leve carranca no rosto. Naquele momento, algo cintilou intensamente sob a árvore. O brilho era claro e facilmente visível mesmo da posição deles, como um feixe de luz solar refletido por um grande espelho. Um momento depois, desapareceu, apenas para aparecer novamente após alguns segundos. Um espelho. Sunny estremeceu, lembrando-se da noite anterior. Por algum motivo, o brilho intenso de repente parecia se tornar ameaçador. Depois de algum tempo, ele se dirigiu a Nef novamente. O que você acha? Ela demorou um pouco antes de se virar para ele. Enquanto Estrela da Mudança ponderava sobre o que dizer, ele lançou um olhar novamente para o deserto cinzento. Finalmente, ela falou, este é o único caminho para o oeste. Sunny fez uma careta e desviou o olhar. Ele não gostava nem um pouco dessa reviravolta. Então, vamos. Nefis virou-se para encarar a árvore gigante, como se afetada por sua grandiosidade, deu de ombros hesitante. Temos escolha. Algum tempo depois, eles abandonaram os restos do monstro marinho gigante e seguiram para o oeste, planejando verificar a situação dentro do deserto que se encontrava entre eles e o túmulo cinzento. Inicialmente, eles não planejavam se aproximar da ilha estranha. No entanto, as coisas acabaram sendo bastante incomuns assim que entraram no deserto. Com areia cinza sob os pés e paredes de coral morto ao redor, o grupo estava totalmente preparado para enfrentar perigos desconhecidos. Apesar de não terem visto nenhum monstro se movendo por essa área do topo da espinha do Leviatã, nem Sunny nem Nefis acreditavam realmente que ninguém iria atacá-los nessa região estranha do labirinto. Havia muitas maneiras dos pesadelos se esconderem, e se havia uma coisa que os adormecidos aprenderam durante seu tempo na Costa Esquecida, era que tudo ali era ou mortal ou escondia algo capaz de matá-los. Nesse sentido, seu primeiro encontro com as minhocas carnívoras foi especialmente traumático. No entanto, dessa vez, seu bom senso estava errado. O deserto estava silencioso e vazio, completamente desprovido de sinais de vida. A ausência de monstros era, em teoria, para fazer Sunny se sentir melhor, mas ele se sentia ainda mais nervoso do que o normal. Toda essa situação cheirava a perigo. Era estranho e antinatural. Se até os monstros tinham medo de se aproximar desse lugar, o que eles estavam fazendo caminhando cada vez mais fundo no deserto por vontade própria? Eles eram tolos por não dar meia volta e fugir imediatamente? Em breve,
Eles chegaram ao ponto em que as paredes do labirinto desmoronaram em pó. Agora, não havia nada além de uma vasta extensão de areia cinza entre eles e a colina coroada pela árvore gigante. Nada poderia se esconder naquela planície cinzenta. No entanto, eles também seriam incapazes de se esconder do olhar de qualquer um. Sunny lançou um olhar para Nephis. Tem certeza de que quer fazer isso? Estrela da Mudança franziu a testa e baixou o queixo. Então, olhando para frente, ela disse, vamos lá, Shadowslave, capítulo 62. Esconde-esconde. Assim que deixaram os confins familiares do labirinto e adentraram a vastidão do deserto cinzento, Sunny sentiu-se estranhamente desconfortável. Era como se ele tivesse se tornado agorafóbico sem perceber enquanto viajava pelo complicado caos do labirinto carmesim. Ele se acostumou a estar rodeado por altas paredes de coral, com inúmeros caminhos emaranhados se estendendo em todas as direções, tanto quanto podia ver. Apesar de o labirinto esconder inúmeros perigos, também oferecia um estranho tipo de segurança. Pelo menos no caso de Sunny, que tinha a vantagem de poder ver além de suas curvas e reviravoltas graças ao seu furtivo batedor sombrio. Agora, com areia cinza abaixo e nada para interromper a linha de visão, ele havia perdido essa vantagem. A ideia de não poder se esconder do inimigo o fazia-se sentir nu. Mantenha calma. Não há ninguém aqui. Esse pensamento, que deveria acalmá-lo, teve o efeito oposto. De fato, não havia criaturas do pesadelo em lugar algum no deserto desolado, mas por que isso? O que os fazia evitar tanto esse lugar? Nephis caminhava à frente do grupo, com Sunny logo atrás dela. O eco estava na retaguarda, movendo-se lentamente. Ele olhou em volta e, após hesitar um pouco, disse em voz baixa, não gosto disso. Nephis lançou-lhe um olhar com sua expressão indiferente de sempre. Virando-se, ela simplesmente disse, fique alerta. Eles continuaram em silêncio, com a areia chiando sob seus pés. Cerca de uma dúzia de minutos depois, Estrela da Mudança levantou a mão, sinalizando para eles pararem. Virando-se para Sunny, ela perguntou, seu batedor sombrio notou alguma coisa? Ele balançou a cabeça. Não. Há algumas irregularidades aqui e ali, como pequenas colinas ou buracos rasos, mas nada está se movendo. Principalmente, tudo parece plano e sem vida. Ele se virou para Cassie e perguntou hesitante. Você ouve alguma coisa? Em alguns casos, sua audição aguçada era mais eficaz do que o sentido de sombra dele. Quando foram pegos pela tempestade, Cassie conseguiu perceber que algo estava errado muito antes de seus companheiros que enxergavam notarem qualquer coisa. No entanto, desta vez não foi útil. Ela simplesmente balançou a cabeça, indicando que não havia sons incomuns ao redor deles. Nephis suspirou e baixou a cabeça, pensativa. Então lançou um olhar ao distante túmulo cinzento. Vamos continuar. No entanto, ela mudou levemente a direção do grupo, visando se aproximar de uma das colinas que Sunny havia notado. Quando se aproximaram, já era meio-dia. O sol estava bem acima de suas cabeças, tornando suas sombras pequenas e sem forma. A própria sombra de Sunny havia retornado e agora se escondia debaixo de seus pés, parecendo uma mancha informe de escuridão. Essa hora do dia era a menos favorita. Nephis invocou sua espada e se aproximou lentamente da colina, tentando determinar sua natureza. Não havia nada de notável nela, exceto pelo fato de que tudo ao redor era plano, e ela não era. A colina tinha aproximadamente a altura de Sunny, um pouco alongada e coberta pela mesma areia cinza do resto do deserto. Não parecia perigosa, mas não havia mal em verificar, bem, na maioria das vezes. Talvez pudesse fornecer informações úteis. Justo quando Estrela da Mudança estava prestes a estender a mão e tocar a superfície da colina, a sombra de Sunny de repente notou algo se movendo à distância, de volta às bordas do labirinto de onde vieram. Agindo por instinto, Sunny pulou em direção ao eco e sibilou para Nephis. Esconda-se! Ao mesmo tempo, ele dispensou o enorme carniceiro. De repente, perdendo sua montaria, Cassie jogou as mãos para cima e caiu. Pegando-a no colo como uma princesa, Sunny correu em direção à colina e se abaixou, colocando a garota cega entre ele e Nephis agachada. Estrela da Mudança colocou uma mão no ombro de Cassie e olhou para ele com uma pergunta silenciosa em seus olhos. Perigo? Sunny levantou uma mão com a palma aberta, dizendo-lhe para esperar. Sua sombra já espiava por trás da colina, observando cuidadosamente a fonte do movimento. Já a certa distância, as paredes mortas do labirinto se erguiam da areia cinza.
De repente, uma delas desabou, derrubada por uma figura massiva. Rodeada por uma nuvem de areia cinzenta, a figura avançou, pisando na superfície plana do deserto. 8 pernas, 2 terríveis foices ósseas, carapaça preta e carmesim que parecia uma armadura antiga salpicada de sangue, outro centurião. Sunny praguejou silenciosamente. Eles haviam lutado contra esses monstros 2 vezes antes e venceram em ambas. No entanto, isso ocorreu porque cada campo de batalha fora cuidadosamente preparado para acumular vantagens a seu favor, com muito planejamento e trapaças ardilosas de sua parte. Ele não tinha certeza se conseguiriam matar um em confronto direto, pelo menos não sem sofrer danos graves. Virando-se para Nefis, Sunny sussurrou. Um centurião carapaça acabou de sair do labirinto. Ela franziu a testa. Enquanto isso, Cassie tocou levemente a mão dele e perguntou, para onde está indo? Sunny piscou e então se concentrou na visão da sombra. Logo depois, ele exalou aliviado. Parece que está indo em direção ao túmulo cinzento. Se ficarmos escondidos atrás desta colina e ele não mudar de rumo, há uma grande chance de que não nos perceba. Estrela da Mudança pensou por um segundo e então concordou. Fique de olho nele e me avise assim que algo mudar. Tentando ficar o menor e mais silencioso possível, os 3 se pressionaram contra a colina. Não havia muito espaço para se esconder, então eles tinham que suportar o aperto uns contra os outros. Bem, talvez suportar não fosse a palavra certa. Sunny talvez até tivesse gostado da situação em outras circunstâncias. No que você está pensando, idiota? Concentre-se no monstro mortal, ele pensou irritado, repreendendo-se. Mas era tão difícil se concentrar com o corpo macio de Cassie pressionado contra o dele. Mortal! Monstro! Finalmente conseguindo tirar a mente do lugar errado, Sunny suspirou e se concentrou em observar o centurião. A criatura imponente estava se movendo pelo deserto, aproximando-se lentamente. Logo, ele pôde ver cada linha carmesim e cada espinho em sua carapaça desgastada. No entanto, seus olhos estavam fixos em outra coisa. Cuidadosamente segurado entre as foices do centurião, um belo cristal brilhava com uma luz interna hipnótica. Era brilhante e estranhamente atraente. Um estilhaço de alma transcendente. Eles já haviam visto uma cena semelhante, quando um par de centuriões estava recuperando 2 desses cristais dos restos da criatura gigante semelhante a um tubarão. Então esse era o destino deles. Sunny lançou um olhar para a magnífica árvore no topo do túmulo cinzento. Com seus galhos de ônix e folhas escarlates vibrantes, parecia impressionante e majestosa, como algo sagrado escondido nas profundezas do inferno. Ele compartilhou suas descobertas com o grupo, tomando cuidado para manter seu sussurro o mais silencioso possível. O centurião estava prestes a passar pelo esconderijo deles. Apesar de haver alguma distância entre o caminho dele e a colina, Sunny ainda estava nervoso. Este era o momento mais perigoso. O monstro se alinhou com a colina e seguiu em frente sem piscar os olhos. Ele exalou. Está caminhando em direção ao monturo. Nefis não relaxou, ainda pronta para qualquer eventualidade. Siga-o. Sunny assentiu. Um momento depois, sua sombra deslizou por trás da colina, perseguindo sorrateiramente a criatura do pesadelo. Com o quanto o alcance do controle das sombras havia melhorado, ele estava bastante seguro de sua habilidade de segui-lo até as pegadas da colina cinzenta. O centurião atravessou o deserto com o estilhaço transcendente firmemente preso entre suas foices. Sua postura era um tanto estranha, parecendo quase piedosa. Parecia um peregrino caminhando em direção a um local sagrado e misterioso. Logo, ele se aproximou do túmulo cinzento e parou de repente, como se tivesse medo de cruzar alguma linha invisível. Então o centurião colocou cuidadosamente o estilhaço na areia e recuou, com os olhos voltados para o chão. Depois de se afastar do cristal cintilante, a criatura massiva ajoelhou-se. Sunny teve que esfregar os olhos para ter certeza de que não estava vendo coisas. Ele não estava. O centurião carapaça dobrou suas 8 pernas e se abaixou no chão, colocando submissamente suas terríveis foices diante de seu tronco inclinado. Percebendo o comportamento estranho de Sunny, Nefis ergueu uma sobrancelha. O que foi? Ele hesitou. Espere. Nesse momento, sua sombra, que estava escondida em segurança a certa distância do monstro ajoelhado, percebeu uma pequena mudança na superfície do túmulo cinzento. O brilho intenso que haviam visto do topo da espinha do Leviatã estava de volta. Só que desta vez, era ainda mais ofuscante.
O brilho subiu no ar a partir das sombras projetadas pelos galhos da imponente árvore e se moveu, aproximando-se lentamente das pegadas da colina. Quando Sunny finalmente conseguiu discernir a fonte do brilho, seus olhos se arregalaram. Sentindo um calafrio percorrer sua espinha, ele esqueceu-se de respirar. Shadowslave, capítulo 63. Senhor das Cinzas. Movendo-se através da areia cinzenta e montes de folhas caídas, um monstro gigante estava descendo a colina. Sunny engoliu em seco, seu rosto tornando-se sombrio. A criatura era do tamanho de uma casa, com suas 8 pernas segmentadas parecendo altos pilares. Sua forma era semelhante à dos carniceiros e centuriões, composta por uma carapaça de caranguejo e um tronco saliente, um tanto humanoide. No entanto, era aí que as semelhanças entre eles terminavam. Em vez de quitina, a carapaça do gigante parecia ser feita de metal polido e lustroso. Era como se todo seu corpo tivesse sido submerso em um cadinho de aço derretido, emergindo dele envolto em uma armadura brilhante e impenetrável. Feixes de luz solar refletiam da superfície cromada da carapaça, criando o brilho intenso que Sunny havia notado. Massivo, mas estranhamente elegante, o monstro de aço lembrava um cavaleiro gigante. Sunny estava pronto para jurar que tinha notado as formas de 7 estrelas esculpidas em seu peito. No entanto, aquele cavaleiro era corrompido e maligno. Ele irradiava uma aura sinistra, como um demônio invocado do inferno para semear morte e carnificina. A armadura polida da criatura estava coberta com longos espinhos irregulares. Seu tronco humanoide tinha 4 braços poderosos, 2 terminando com pinças potentes, os outros 2, com foices afiadas e aterrorizantes. A cabeça do demônio era mais pronunciada do que a de um carniceiro e coroada com vários chifres altos e afiados. Seu rosto metálico era quase humano, mas ao mesmo tempo repulsivamente monstruoso e bestial. Apenas olhar para ele fazia a pele de Sunny se arrepiar. Essa coisa é assustadora. Seja lá o que fosse aquela criatura, sua patente dentro da Legião Carapaça era claramente mais alta do que a de um centurião, sem falar de um humilde carniceiro. Era o próximo passo em sua evolução. Um general ou comandante, talvez. Como eram chamados? Legados pretorianos? Prendendo a respiração, Sunny observou enquanto o demônio carapaça descia do túmulo cinzento. Parando diante do estilhaço de alma transcendente, olhou brevemente para o centurião ajoelhado. O mortal monstro desperto encolheu-se sob o olhar dele, como se estivesse aterrorizado com a maior criatura do pesadelo. Sunny sabia como se sentia, já que fez o mesmo quando os olhos do gigante passaram rapidamente pelo esconderijo de sua sombra. Sem dar atenção ao centurião, o demônio carapaça pegou o cristal cintilante e virou-se. Então, calmamente retornou à sombra dos galhos da gigantesca árvore. Sunny exalou lentamente. Sunny? O que está acontecendo? Ele olhou para Cassie, cujo rosto estava cheio de preocupação e curiosidade. Depois de hesitar por um momento, ele disse, há uma nova ameaça. Fique em silêncio um pouco mais, eu vou explicar depois. De volta aos pés da colina alta, o centurião carapaça finalmente estava pronto para se levantar novamente. Sunny estava em um dilema. Ele tinha que seguir o monstro para ter certeza de que não tropeçaria em seu esconderijo a caminho de volta ao labirinto. No entanto, ele também estava extremamente curioso para ver o que o demônio carapaça estava fazendo em seu covil no topo do túmulo cinzento. Não havia tempo para pensar direito. Tomando uma decisão precipitada, Sunny enviou sua sombra deslizando sobre a areia cinza. Ela evitou habilmente os olhos do centurião carapaça e já estava escalando a colina alta alguns segundos depois. Uma olhada. Só vou dar uma olhada. Escondida na sombra profunda lançada pela coroa escarlate da majestosa árvore, a sombra deslizou pela encosta e se aproximou do lugar onde o demônio carapaça havia desaparecido de sua vista. No topo da colina, o chão estava coberto de folhas caídas. O túmulo cinzento era realmente maior do que qualquer outra característica natural alta que haviam encontrado antes, vasto e espaçoso como uma verdadeira ilha. No entanto, os rastros deixados pelas pernas em forma de pilar da criatura massiva podiam ser facilmente vistos. Eles levaram a sombra ao centro da ilha, onde o tronco enorme da árvore de obsidiana se erguia do chão, com suas largas raízes se estendendo em todas as direções. O demônio carapaça estava de pé sob a árvore, olhando para seus galhos mais baixos. O estilhaço transcendente ainda estava preso em sua pinça. O que ele está olhando? Sunny fez a sombra seguir o olhar da criatura e notou várias frutas redondas e apetitosas penduradas entre as folhas escarlates.
Uma delas parecia especialmente madura. De repente, o demônio soltou o estilhaço de alma na areia, esquecendo-se completamente dele, ergueu seu corpo. Estendeu uma pinça para cima e agarrou delicadamente a fruta, puxando-a. Sem nenhuma resistência, a fruta se soltou do galho. Segurando-a como algo frágil e extremamente precioso, a enorme criatura baixou-se lentamente até o chão. Então, cuidadosamente levou a fruta à boca e deu uma pequena mordida. Ele, está comendo frutas? Essa abominação é vegetariana. Perplexo e não muito certo do que acabará de ver, Sunny não teve escolha senão ordenar que sua sombra saísse e se apressasse para a base da colina. O tempo estava acabando, e se quisesse alcançar o centurião carapaça, teria que agir com rapidez. Deslizando sobre as folhas caídas, a sombra desceu do túmulo cinzento e voou de volta na direção do labirinto, alcançando rapidamente o monstro em retirada. Ufa! Sentindo um grande alívio, Sunny garantiu que a rota do centurião não o colocasse em rota de colisão com a colina atrás da qual haviam se escondido e finalmente permitiu-se relaxar um pouco. Ele esperou até que o monstro empunhando o foice desaparecesse completamente antes de se levantar lentamente. É seguro sair agora. Nefis e Cassie se levantaram, alongando-se e massageando os membros. Subitamente lembrando-se de como estavam apertados um contra o outro enquanto se escondiam atrás da colina, Sunny quase ficou vermelho de constrangimento. Foi uma medida necessária. Ele quase ficou feliz que o demônio carapaça apareceu no momento perfeito para tirar seu pensamento daquela situação. O que aconteceu? Nefis olhou para ele e arqueou uma sobrancelha. Pela primeira vez, sua expressão de indiferença não parecia muito convincente. Sunny lançou um olhar para o não tão distante túmulo cinzento e estremeceu. Há perigo à frente. Precisamos voltar para o cume ósseo. Eu vou explicar tudo quando estivermos seguros e a salvo, de volta ao acampamento. Ela abriu a boca para dizer algo, mas então pensou melhor e permaneceu em silêncio, simplesmente acenando com a cabeça. A confiança que haviam construído era suficiente para isso, pelo menos. Sunny convocou o eco, amarrou a corda dourada em volta de seu torso, colocou a sela improvisada de Cassie de volta em sua carapaça e ajudou a menina cega a subir em seu assento. Pegando as bolsas de sela, ele as prendeu de volta no carniceiro e deu um passo para trás. Eles estavam prontos para partir. Antes disso, no entanto, Sunny tinha mais uma coisa a fazer. Aproximando-se da colina, usou as mãos para tirar areia de sua superfície. Logo, a superfície negra como ônix foi revelada por baixo. Era exatamente da mesma cor que a casca da colossal árvore crescendo no centro do túmulo cinzento. A colina era, na verdade, apenas uma pequena parte de uma das gigantescas raízes da árvore, elevada um pouco acima do solo nesta parte do deserto. Sunny olhou em volta, tentando calcular o tamanho deste mar de cinzas. Finalmente, ele começava a entender o que tinha drenado toda a vida daquele enorme trecho do labirinto carmesim. De volta ao cume ósseo, eles estavam sentados ao redor da fogueira. O delicioso cheiro de carne assando enchia o ar, fazendo o estômago de Sunny produzir sons constrangedores. No entanto, ainda não era hora de comer. Ele estava no meio de contar às meninas o que tinha visto. Depois que o centurião se ajoelhou, outra criatura carapaça surgiu do topo do túmulo cinzento. Só que esta não era como as que tínhamos visto antes. Era facilmente o dobro do tamanho do centurião, com 6 ou 7 metros de altura. Eu nem consigo imaginar quanto pesa. Parecia uma casa ambulante. Nefis franziu a testa, claramente não feliz em saber que havia um Behemoth bloqueando o caminho. Além disso, sua carapaça não é feita de quitina. Em vez disso, parece uma estranha liga metálica. Não acho que conseguiremos cortá-la. Também não notei nenhuma brecha na armadura dessa monstruosidade, nem mesmo ao redor das juntas. Cassie engoliu em seco, virando a cabeça para a amiga. Estrela da Mudança, no entanto, permaneceu em silêncio. Sunny suspirou. Além disso, aquela coisa tem 4 braços em vez dos 2 habituais, um par com pinças e um par com foices. Eles são ainda maiores que os do centurião. Sua carapaça é coberta de espinhos e tem longos chifres na cabeça. E também parece, mais humanoide. Quase tem um rosto, embora extremamente feio. E os olhos, bem, acho que é mais senciente do que qualquer coisa que enfrentamos antes. Nefis estava pensativa. Depois de um tempo, ela disse,
Provavelmente é um demônio desperto. Criaturas do pesadelo com um núcleo de alma eram chamadas de bestas, as com 2 núcleos eram chamadas de monstros. 3 núcleos pertenciam a uma classe de criaturas conhecidas como demônios, com diabos logo acima deles com 4 núcleos. Sunny concordou com a cabeça, indicando que concordava com a conclusão dela. Ou talvez um diabo. De qualquer forma, acho que devemos evitar aquele bastardo assustador a todo custo. Estrela da Mudança encarou, inclinando a cabeça um pouco. Por 1 minuto ou mais, houve apenas silêncio. Sunny cerrou os dentes, suspirou e piscou algumas vezes. Finalmente, deu-lhe um sorriso torto e resignado. Deixe-me adivinhar. Você quer matá-lo. Shadowslave, capítulo 64. Perseguido por demônios. Deixe-me adivinhar. Você quer matá-lo. Nephis continuou a encará-lo com sua expressão ilegível habitual. Depois de um tempo, Sunny riu e balançou a cabeça em descrença. Você realmente é louca. Isso é. Estamos falando de um demônio desperto, lembra? Esqueceu que somos apenas adormecidos? Então ele franziu a testa e coçou a cabeça. E espere um segundo. Eu sinto que já tivemos essa conversa antes. Não parece familiar. Cassie olhou para os dois e pigarreou educadamente. Na verdade, você disse praticamente a mesma coisa bem antes de decidirmos atacar aquele primeiro centurião carapaça. Sunny sorriu. Sim. Exatamente. E como acabou? Quase fui morto. Nephis deu de ombros indiferente. Você sobreviveu, não foi? Ele congelou com a boca aberta, muito desconcertado com a audácia de seu comentário para responder imediatamente. Alguns segundos depois, Sunny finalmente conseguiu falar novamente. Esse não é o ponto. Cassie tocou gentilmente no ombro da amiga e sussurrou. Nef. Não é legal dizer isso. O rosto de Estrela da Mudança corou um pouco. Olhando de soslaio, ela hesitou e disse. O que eu quis dizer é, nós vencemos no final, não foi? Foi um risco que tivemos que correr e valeu a pena. Ficamos mais fortes desde então. Sunny tinha a sensação de que a luta contra o demônio carapaça já era inevitável, mas não conseguia parar de protestar, apenas por princípio. Mas aquela coisa é enorme. É tão alta que você nem vai conseguir cutucá-la com sua espada. O que vamos fazer? Pedir educadamente para o desgraçado se abaixar ao nosso nível. Nef franziu a testa e olhou para ele com desagrado. É apenas um demônio desperto, eu sei. Sunny suspirou e balançou a cabeça novamente, sentindo como se estivesse falando com uma parede de pedra. A mente de Estrela da Mudança ainda era um mistério para ele. Ele percebeu há muito tempo que havia um poço profundo e escuro escondido atrás de seu exterior aparentemente radiante. Ninguém se esforçava tanto, suportava tanto, ia tão longe a menos que estivessem sendo perseguidos por demônios próprios. Ele sabia disso por experiência. E, a julgar pelo quão à frente de todos que ele já conheceu estava Nephis, seus demônios pessoais eram especialmente terríveis. Muito mais terríveis do que o aterrorizante demônio carapaça, pelo menos. Mas embora Sunny entendesse que ela estava fugindo de algo, ele não fazia ideia de qual destino ela estava tão desesperada para alcançar. Por que ela estava tão obstinada em encontrar aquele maldito castelo humano, ainda mais do que o próprio Sunny? Seu ardente desejo de voltar à realidade e colher todas as recompensas que o mundo lhe devia era tão intenso que assustaria a maioria das pessoas até a morte. Havia pouquíssimas coisas que ele não estava disposto a fazer para realizar seu sonho. No entanto, isso só tinha sentido enquanto ele permanecesse vivo. Nephis, por outro lado, parecia buscar um objetivo que tinha mais significado do que sua própria vida. Por que mais ela estaria tão disposta a arriscá-la? Sunny simplesmente não conseguia entender essa lógica. Era irracional e paradoxal. O que pode ser mais importante do que a sua vida? Se você morrer, não poderá desfrutar dos frutos do seu trabalho de qualquer maneira. Ele olhou Nephis nos olhos e disse, quando concordamos em lutar contra o centurião carapaça, fizemos isso porque não havia outra escolha. Estávamos literalmente presos em uma rocha com ele. E agora? Não temos a escolha de evitar o túmulo cinzento. Ela o encarou por um tempo e então simplesmente disse, esse é o único caminho para o oeste. Sunny riu. É verdade, admito. Quando sua risada se acalmou, ele enxugou o canto do olho e disse, tudo bem. Tudo bem. Isso faz sentido. Mas acredite em mim quando digo isso,
Como o único que realmente viu o demônio carapaça, não seremos capazes de derrotá-lo em uma luta. Nefis franziu a testa. Qual é o seu ponto? Sunny abriu as mãos. Não me entenda mal. Sim, não podemos derrotá-lo. Mas, um sorriso sombrio apareceu em seu rosto. Isso não significa que não possamos matá-lo. Estrela da Mudança pensou sobre isso, depois ergueu uma sobrancelha e perguntou, você tem um plano? Sunny balançou a cabeça. Ainda não, não totalmente. Deixe-me dormir sobre isso. No entanto, há uma coisa que sei com certeza. Ele olhou para o oeste, lembrando-se do perturbador e bestial rosto do demônio carapaça. No silêncio que se seguiu, Cassie virou a cabeça para encará-lo e perguntou com curiosidade. O que é? Sunny piscou. Sim. É bem simples, na verdade. Ao contrário dos carniceiros e centuriões, aquela coisa parece ser bastante inteligente. O que significa que pode ser enganada. Eles passaram mais uma noite tranquila dentro da espinha dorsal do Leviatã morto. De todos os acampamentos, este era provavelmente o mais seguro. Havia um certo conforto em estar cercado por paredes de todos os lados, mesmo que fossem feitas de osso. Dormir no topo de penhascos e montes de corais, a poucos metros da superfície do mar escuro, expostos aos elementos, não era muito repousante. Sunny até considerou sugerir a Nefis que eles deveriam ficar ali por um tempo, algumas semanas ou até mesmo meses, se necessário. Eles poderiam explorar lentamente as áreas ao redor, caçar monstros e ficar mais fortes. Então, depois de absorver centenas de fragmentos de alma e sombras, armados com dezenas de memórias e até mais alguns ecos, talvez, eles pudessem atacar o demônio carapaça e ter mais certeza de sucesso. No entanto, ele logo percebeu que era uma má ideia. A costa esquecida era perigosa e imprevisível. Eles foram bem-sucedidos em conquistar seus perigos até agora, mas era muito fácil para a situação mudar. Um momento de azar era o suficiente para condená-los. Uma curva errada, um encontro infeliz, um inimigo a mais do que pudessem enfrentar, e suas vidas acabariam. E isso era apenas em relação ao conjunto usual de horrores abomináveis com os quais tinham que lutar diariamente. O labirinto escondia segredos e existências muito mais aterrorizantes, sem mencionar os terrores inimagináveis do profundo mar escuro. Cada dia adicional que passavam aqui dava chance de algo fatal e inevitável acontecer. Sua melhor esperança de sobrevivência era enfrentar o demônio carapaça o mais rápido possível. Talvez depois de derrotá-lo, eles finalmente seriam capazes de ver as altas muralhas do castelo prometido. Sunny revirou-se a noite toda, pensando na criatura gigante e tentando dar forma à semente nascente da ideia de como matá-la. Perto da manhã, ele finalmente conseguiu adormecer, apenas para ser acordado por Cassie, que cuidadosamente sacudiu seu ombro meia hora depois. Sunny piscou, olhando para a menina cega confuso. O que foi? Ela fez um gesto para Nefis, pedindo-lhe que se aproximasse. Então, um pouco pálida, ela reuniu sua coragem e disse, eu tive outra visão. Uma visão sobre o demônio carapaça. Shadowslave, capítulo 65. Luzes na escuridão. Sunny despertou instantaneamente. Sentando-se, ele esfregou os olhos apressadamente e olhou para a menina cega, pronto para ouvir. Nefis se aproximou deles e sentou-se, seu rosto mal visível na fraca luz do amanhecer. Passado ou futuro? Sunny piscou. Certo. Eu deveria ter perguntado a mim mesmo. Cassie pensou um pouco e depois respondeu hesitante. Passado, eu acho. Depois de uma breve pausa, sua expressão mudou para uma de certeza. Não, tenho certeza. Estrela da Mudança inclinou levemente a cabeça. Isso é bom. Então, o que você viu? Cassie inspirou profundamente e ficou em silêncio por alguns segundos, lembrando-se. Seu rosto empalideceu um pouco, mas desta vez, ela estava pronta para enfrentar seu medo. Eu vi o túmulo cinzento em uma noite profunda, envolto em uma tempestade furiosa. Os ventos dobravam os galhos da grande árvore, como se desesperados para quebrá-los. A ilha era iluminada pelo constante bombardeio de raios trovejantes, com chuva caindo do céu como uma inundação. Ela fez uma pausa, recuperou o fôlego e continuou. O demônio carapaça estava lá, parado no meio da tempestade como uma fortaleza inabalável feita de aço polido. Arcos de eletricidade dançavam entre os espinhos de sua armadura, mas o demônio não dava atenção a isso. Ele era exatamente como Sunny descreveu, orgulhoso, sinistro e aterrorizante. Cassie fechou os olhos. Quando olhei nos olhos dele, senti uma sensação de vazio e corrupção.
Ele observava a tempestade até que ela começasse a se dissipar. Os ventos enfraqueceram, a chuva parou. A grande árvore permaneceu intacta, tão magnífica quanto antes. Mas então, o último raio caiu do céu e atingiu o chão ao lado dela. Sunny ouvia o relato dela com muita atenção, esperançoso de ouvir uma informação útil. Então, essa monstruosidade não tem medo de raios. Que pena! Com sua carapaça de metal, eu estava quase tentado a tentar atraí-la de debaixo da árvore durante uma tempestade. Aparentemente, isso não funcionaria. Enquanto isso, Cassie estava pronta para continuar. Aquele raio nunca poderia ferir o demônio carapaça, muito menos a árvore milagrosa. No entanto, quando atingiu o chão, incendiou as folhas caídas que cobriam a superfície do túmulo cinzento. Logo, uma grande parte da ilha foi envolvida pelo fogo. Na escuridão absoluta da noite, brilhava como um farol. Sunny se animou, lembrando-se de algo. Quando os três se conheceram no início de sua aventura mortal pelo Reino dos Sonhos, as meninas mencionaram que a luz que ele havia visto da estátua do Cavaleiro Gigante algumas noites antes havia sido feita por elas. No entanto, fazer aquele fogo acabou sendo um grande erro. À noite, qualquer fonte de luz era como um atrativo para os monstros da costa esquecida, incluindo as criaturas aterrorizantes que espreitavam nas profundezas do mar escuro. Por isso, desde então, eles tomaram cuidado para nunca acender fogo após o pôr do sol, preferindo suportar a escuridão em vez de atrair horrores desconhecidos das profundezas das ondas. Imaginando o que aconteceu a seguir na visão de Cassie, ele esperou a menina cega continuar. A voz dela tremia um pouco. Antes das chamas se apagarem, o mar escuro avançou e uma coisa rastejou para fora dele, cobrindo quase toda a encosta do túmulo cinzento com seu corpo. Parecia como uma massa de ossos e carne podre conectada por algas marinhas pretas, com milhares de olhos horríveis me encarando famintos por baixo, tentáculos serpentinos agitados enquanto se movia em direção à grande árvore. O rosto dela ficou levemente verde. Apenas lembrar a abominação fazia Cassie se sentir enjoada, mas ela cerrou os dentes e não parou de falar. Essa foi a criatura mais repulsiva que já vi. No entanto, parecia lenta e desajeitada, como se estar em terra, fora da água negra, a enfraquecesse. O demônio carapaça não hesitou em se lançar na criatura, ignorando completamente o fato de que ela era pelo menos 10 vezes maior que ele. Era como se ele tivesse perdido a cabeça, enfurecido pela invasão na ilha. Nephis falou de repente. Como o demônio sobreviveu? A menina cega hesitou. Eu não sei. Eu não vi a batalha em si, apenas seu início e seu fim. Ao amanhecer, o demônio carapaça rastejou de volta para a sombra da grande árvore. Ele estava gravemente ferido, com várias de suas pernas faltando e suas foices cobertas por uma teia de rachaduras. O fogo se foi, e não havia sinal da criatura marinha em lugar algum à vista. Ela fez uma pausa por um momento e então disse em voz baixa. A ferida mais terrível estava em seu peito. A armadura de aço do demônio estava fraturada e dividida, revelando o coração pulsante por dentro. Rios de sangue azul fluíam da ferida, misturando-se com a areia cinzenta. O demônio rastejou até a base da árvore e deitou seu corpo quebrado entre suas raízes. Cassie suspirou. A última coisa que vi foi a passagem do tempo. Eu não sei quanto tempo levou, mas eventualmente, o demônio carapaça conseguiu se recuperar de seus ferimentos. Suas foices se restauraram, suas pernas cresceram de volta. A fratura em seu peito foi a última a cicatrizar. No entanto, não cicatrizou completamente. Escondida da vista, ainda há uma fraqueza em sua armadura. Tanto Sunny quanto Nephis ficaram em silêncio por um longo tempo, pensando. Estrela da Mudança foi a primeira a quebrar o silêncio. Então, afinal, não é impenetrável. Então ela olhou para Sunny e perguntou, como vai seu plano? Ele piscou, se desvencilhando do turbilhão de pensamentos. Olhando para suas companheiras, Sunny sorriu. Muito bem. Eu já tinha uma noção de como deveríamos proceder, mas a visão de Cassie me deu inspiração adicional. Nephis arqueou uma sobrancelha. É mesmo? Ele assentiu com confiança. Sim. É uma ideia maluca, mas pode funcionar. Bem, talvez. De qualquer forma, será arriscado. E teremos que fazer algumas preparações. Tanto Cassie quanto Nephis olharam para ele com expectativa. A menina cega perguntou cautelosamente. Então, qual é o seu plano? Como vamos enganar o demônio? Sunny cruzou os braços.
Não é muito complicado. Na verdade, tive a ideia daquele sujeito antigo de quem Nef gosta de falar. Nós vamos construir. Ele fez uma pausa dramática e então disse com um sorriso misterioso, um burro de Troia. No entanto, a reação delas não foi o que ele esperava. Ambas piscaram e olharam para ele com expressões complicadas. Bem, Cassie não olhou, já que era cega, mas seu rosto estava exatamente igual ao de Estrela da Mudança. Estranho. O quê? Sunny coçou a parte de trás da cabeça, um pouco envergonhado, e pigarreou. Ah, eu usei a palavra errada? Eu pensei que aquele cara Odisseu construiu um animal de madeira? Burro. Nefis levantou a mão e a colocou na testa, fechando os olhos. Estranho. Ela está com dor de cabeça. Você está bem. Ela suspirou profundamente e disse num tom monótono. Um cavalo. Era um cavalo. No dia seguinte, eles retornaram ao local da batalha entre a legião de carapaças e os monstros centopeia. Alguns dias antes, eles haviam atraído um centurião carapaça para emboscá-lo, mas acabaram causando um confronto massivo entre as duas tribos de criaturas do pesadelo. As carcaças de alguns dos monstros ainda estavam lá, enterradas levemente na lama. Claro, não havia carne nos esqueletos. Os habitantes do labirinto eram, em sua maioria, comedores de carniça, afinal. No entanto, os três adormecidos não estavam interessados em carne. Eles vieram atrás de outra coisa. Parando em frente à casca vazia do centurião, limpa de qualquer carne por algumas bestas desconhecidas, ele olhou para a carapaça preta e carmesim com satisfação. Nefis caminhou até ele e ficou ao seu lado, com uma expressão indecifrável no rosto. É isso que você queria? Sunny sorriu. Sim, exatamente. Eu sabia que nada seria louco o suficiente para mastigar a quitina, mas, neste lugar, nunca se sabe. Eu não tinha certeza sobre a condição dela, mas a condição estava boa. Na verdade, estava perfeita.